Olá, galera! Estamos aqui hoje mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de matemática, especificamente sobre geometria. Estaremos falando hoje sobre razão entre dois segmentos. Nós já vimos em outras aulas o que é um segmento de reta, o que é uma reta, e de uma maneira assim bem simples, um segmento de reta é um pedaço de uma reta. É um segmento que tem começo e fim. Então, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos uma régua, uma escala, que tem 30 centímetros. Então, eu posso dizer que essa régua é um exemplo de um segmento de reta, que possui 30 centímetros. Então, vamos supor, se eu traçar um segmento de reta, e determinar o início e o fim deste segmento por duas letras, letra A e letra B, letras maiúsculas. Eu posso dizer que esse segmento é o segmento AB. Ele começa em A e termina em B. E eu vou dizer que ele tem aqui 20 centímetros. É a medida deste segmento, de 0 até 20. Posso traçar um outro segmento que tem uma outra medida. Vamos supor que eu traço aqui um segmento do comprimento desta escala, desta régua. Ela vai ser o segmento, vou chamar aqui esse ponto inicial de C e o ponto final de D. Esse segmento de reta ele mede 30 centímetros. É o segmento CD. Então, o segmento nós representamos através de duas letras. A letra A, que é o início do segmento, e a letra B, o final do segmento. A distância entre A e B é a medida do segmento. Então, eu posso chegar ali e medir o comprimento, 30 centímetros, e medir o comprimento, 20 centímetros. A melhor maneira para traçar um segmento de reta é exatamente colocando os pontos iniciais e finais. Por exemplo, a origem e o fim. Eu tenho aqui um segmento que começa ponto E e ponto F. Ele começa em E e termina em F. De E até F. Eu vou chamar esse segmento EF. Se eu medir esse segmento, eu vou utilizar aqui um instrumento de medição chamado paquímetro. É um instrumento que mede com mais precisão. Eu posso medir aqui, o segmento ele tem 10 centímetros. Se olhar com detalhe, vai dar um pouquinho de diferença aqui, um pouquinho mais. Mas aqui é apenas um exemplo. Então, eu tenho ali exemplos de segmentos de reta. Poderia usar uma régua maior, colocar um segmento ainda maior, mas por falta de espaço eu não terei como fazer isso. Eu vou colocar aqui um segmento maior, o segmento que ele começa em G e termina em H, o segmento GH. Este segmento, ele possui 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. 50 centímetros. Aqui 10 centímetros. A gente costuma sempre colocar na parte de cima. Desenho geométrico, desenho industrial. Então, ali tem exemplos de segmentos. Eu coloquei aqui 4 segmentos. O AB, o CD, o EF e o GH. Todos eles com medidas em centímetro. E nós vamos ver aqui a razão entre dois segmentos. O que é uma razão? Dentro do campo de matemática, a razão é uma divisão entre dois valores. Seria a divisão entre dois valores, uma razão entre dois valores. Então, a razão entre dois segmentos
por uma definição, a razão entre dois segmentos é a razão dos números que expressam as medidas desses segmentos em uma mesma unidade de medida. Nós temos que sempre trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, a razão entre dois segmentos, ela é a divisão, é a razão entre essas medidas que expressam os segmentos em questão. Então, por exemplo, eu poderia pedir aqui qual é a razão entre os segmentos AB e CD. Qual é a razão entre os segmentos? Dois pontos. Letra A. AB e CD. Sempre que eu peço a razão entre dois segmentos, nós temos que obedecer à ordem dada. Então, a razão entre os segmentos AB e CD. O que seria a razão entre os segmentos AB e CD? Vai ser a razão entre o segmento AB e a medida do segmento CD nesta ordem. Ou seja, vai ser o AB dividido pelo CD. A razão entre esses dois segmentos. Para efeito aqui de não confundirmos os traços, vamos deixar eles sem esse traço em cima. Então eu tenho a medida de AB dividida pela medida de CD. Como eu já medi aqui anteriormente, AB mede 20, CD mede 30. Então a razão entre AB e CD será de 20 sobre 30. E nós lemos isso aqui de uma maneira um pouco diferente quando falamos de razão. É uma razão de 20 para 30. Sendo que já vimos que toda fração, sempre que possível, nós representamos na forma simplificada. A razão 20 sobre 30, podemos escrever uma fração equivalente a ela de forma mais simples. Se eu dividir ambos os termos por 10, eu vou obter a razão 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. Então, a razão entre os segmentos AB e CD nessa ordem é de 2 para 3. O que representa isto? Representa o seguinte: cada 2 centímetros no segmento A equivale a 3 centímetros no segmento CD. Então, cada 2 centímetros no segmento AB equivale a 3 centímetros no segmento CD. Então, ali eu posso ter 2 e 3. Poderia ter, por exemplo, 4 sobre 6. Poderia ter, por exemplo, multiplicando aqui por 5, 10 sobre 15. Todas essas frações representam a mesma razão. Mas, para facilitar essa representação, geralmente expressamos na forma mais reduzida possível. A fração sempre simplificada ao máximo. Então, essa razão é uma razão de 2 para 3. Cada 2 unidades no segmento AB equivale a 3 unidades no segmento CD. Razões são muito utilizadas, por exemplo, na confecção de mapas. Quando você pega aí o celular e abre lá no Google Maps e você vê aí uma estrada, ali está sendo usada uma razão. Se você amplia, a estrada fica mais nítida, mas é a mesma estrada, ela vai estar numa razão menor ou maior, depende da ampliação que você faz. Então a razão é algo muito utilizado. Até mesmo dentro de casa, eu estou aqui numa parede de uma cozinha. Ao fazer um bolo, você utiliza a razão. Por exemplo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, 4 ovos, 2 copos de leite. Vai existir uma razão. Se eu quiser dobrar essa receita, eu vou ter que dobrar todos os ingredientes. Se eu quiser triplicar, terei que triplicar todos os ingredientes. Utilizo a razão. Razão é algo muito utilizado em nossas vidas. Então, a razão entre 2 segmentos nada mais é que a divisão entre os valores de 2
números, de duas medidas. Eu poderia ter aqui, de forma um pouco diferente, a razão, por exemplo, eu vou chamar aqui de letra B, entre os segmentos CD e AB. Ué, mas são os mesmos segmentos? Sim, mas a ordem foi trocada. A razão de CD e AB será o CD dividido por AB. Então, a razão entre CD e AB, CD mede 30. 30 está para 20. Então, a razão, se eu simplificar aqui tudo por 10, como eu fiz anteriormente, será de 3 para 2. Ou seja, cada 3 centímetros no segmento CD equivale a 2 centímetros no segmento AB. A razão é de 3 para 2. Poderia ter aqui um terceiro exemplo, um exemplo C. A razão entre os segmentos AB e GH. A razão entre esses dois segmentos. O segmento AB mede 20. Então, eu teria AB sobre GH. AB mede 20, dividido por GH, que é 50. Simplificando tudo por 10, 2 para 5. Ou seja, cada 2 centímetros no segmento AB equivale a 5 centímetros no segmento GH. Então, se eu pegar aqui, cada 2 centímetros no segmento AB vai equivaler a 5 centímetros no segmento GH. É a razão entre esses dois segmentos, 2 para 5. Existem dois tipos de razões. As razões chamadas comensuráveis e as razões chamadas incomensuráveis. O que é uma razão comensurável? É uma razão que envolve apenas segmentos comensuráveis. Segmentos que tenham medidas representadas por números racionais. Então, por exemplo, esses 4 segmentos aqui são comensuráveis. Eles têm medidas racionais. Então, aqui são exemplos de razões comensuráveis. Então, quando eu utilizo números racionais para representar razões, essas razões são chamadas de razões comensuráveis. Vamos supor, ter aqui uma razão entre MN e PQ. Vamos supor que MN meça 4,2 e PQ seja igual a 70. Aliás, 70 não, 7. 4,2 e 7. Eu tenho aqui um número decimal e um número inteiro. Números decimais são irracionais. Eu posso transformá-lo num número inteiro se eu multiplicar aqui por 10. Porém, se eu multiplico em cima, também tenho que multiplicar o denominador. Então, eu terei 42 sobre 10. Aliás, 42, 7 vezes 10, 70. 4,2 vezes 10 dá 42. 42 sobre 70. Eu multipliquei ali ambos por 10. Fiz um produto por 10 e aqui um produto por 10. 42 e 70, ambos são divisíveis por 14. Dá para dividir tudo por 14. Eu terei aqui como resultado 5 na parte de baixo, 42 dividido por 14 dá 3. A razão é de 3 para 5. São dois números racionais. Nesse caso, até dois números inteiros, gerando uma fração racional. Essa fração nós chamamos de razão comensurável.
É uma razão que tem uma medida exata. Eu tenho um segmento de 3 e um segmento de 5. 4,2. Eu sou capaz de vir aqui na escala e medir 4,2, 4 centímetros e 2 milímetros. É algo determinado, exato. Eu posso pegar um instrumento como aqui o paquímetro e medir aqui 4 centímetros e 2 milímetros. 4,2. Eu posso medir um segmento com exatamente 4,2 centímetros e outro com 7. São segmentos comensuráveis. E o que seria uma razão incomensurável? Uma razão onde um dos valores é um número, pelo menos um dos valores é um número irracional. Um número que não pode ser representado por uma fração de números racionais. Um dos elementos são irracionais. Vamos supor que eu tenho aqui um quadrado, onde o lado aqui mede 5. Então, se esses lados medem 5, a diagonal desse quadrado vai medir 5 raiz de 2. Então, eu tenho um quadrado que mede 5 de lado e a diagonal dele vai medir 5 raiz de 2. Deixa eu fazer esse desenho aqui um pouco melhor. Então, se eu tenho aqui um quadrado que mede 5 de lado, estou aqui na frente da câmera, mas após o quadrado feito, vocês entenderão. Eu tenho um quadrado aqui que mede 5 de lado e vou ter aqui uma diagonal. Essa diagonal, então aqui o quadrado mede 5 de lado e essa diagonal ela mede 5 raiz de 2. Nós estudaremos um pouco sobre isso mais à frente, ainda neste ano. Então vamos supor, vou dar nome aqui aos bois. A, B, C e D. Qual é a razão entre os segmentos BC e BD? Ou seja, BC é a medida de um lado, 5. BD, a medida da diagonal, 5 raiz de 2. Então, a razão é 5 sobre 5 raiz de 2. Nós sabemos que não podemos ter um radical no denominador. Eu preciso racionalizar esta fração, racionalizar essa razão. Vou multiplicar ambos os termos por raiz de 2. Então, eu vou gerar aqui como uma razão 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, será 5 vezes 2. Ou, se quiser fazer um pouco mais devagar, 5 vezes raiz de 2 ao quadrado. 5 raiz de 2 sobre 5 vezes 2. Posso simplificar o 5 com o 5. Eu tenho aqui em cima um produto e embaixo um produto. Quando eu tenho multiplicações em uma divisão, posso simplificar fatores iguais. Resultado final, eu vou obter raiz de 2 sobre 2. Ou seja, para cada raiz de 2 no lado BC, eu vou ter 2 unidades na diagonal BD. Raiz de 2 não é um número exato. Se eu pegar a raiz de 2 e calcular, ela terá infinitas casas decimais. Eu não tenho como medir a raiz quadrada de 2. Aqui eu vou ter 5 raiz de 2, ou seja, eu vou ter 5 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, opa, ficou um pouquinho pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos medindo raiz de 2. Medindo 1,4142. Eu não vou ter uma medida exata, eu não conseguirei medir. É incomensurável.
Esse valor, ele não tem exato centímetro, milímetro, décimos de milímetro, centésimo de milímetro, milésimo de milímetro. Esses valores nunca serão exatos, eles serão sempre aproximados. Eu não tenho uma medida exata, um submúltiplo do metro, do milímetro, do centímetro, para determinar essa medida. Então nós chamamos de razão incomensurável. Quando aparece um número irracional, ou no numerador, ou no denominador. Mas se aparecer no denominador, eu sou obrigado a racionalizar. Então sempre aparecerá no denominador. Caso a razão tenha um número irracional no denominador, ela é chamada de razão incomensurável. Se tiver apenas números inteiros, razão comensurável. Ok? Então, falamos aí hoje sobre o que é uma razão. Uma razão nada mais é do que uma divisão entre dois valores. Uma razão entre segmentos é a divisão entre as medidas de dois segmentos, na ordem dada. Então, só para a gente reforçar, a razão entre dois segmentos é a razão dos números que expressam as medidas desses segmentos em uma mesma unidade de medida. Então, se eu tiver um segmento em metro e o outro em centímetro, eu sou obrigado a transformar tudo para centímetro ou tudo para metro. Vamos supor que se essa medida aqui estivesse escrita em metro, 0,5 metros. Eu preciso transformar essa medida em metro em centímetro. Meio metro equivale a 50 centímetros. Então é importante sempre prestar atenção nisso. Eu tenho que ter a mesma unidade de medida. Vocês terão atividades para serem feitas e cuidado que terá ali atividades com unidades de medidas diferentes. Então o primeiro passo é transformar tudo para a mesma unidade de medida. Então a aula esta, talvez tenha falado um pouco rápido, que eu estou aqui lutando quanto tempo que eu tenho para falar. Veja o vídeo, se preciso, pare, volte um pedaço, reveja novamente, faça as anotações necessárias e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.